Seja bem-vindo ao Estação Cidadania, um podcast do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, eu sou o Luiz, sou um jovem branco, tenho cabelo curto, estou usando uma camisa bordô. Eu estou no meu quarto, então tem armários e uns quadros. Hoje a gente vai conversar com o pessoal da Sala Redenção, que é o cinema da URGS. Então, gostaria de pedir para que você se apresentasse. Eu sou a Ângela, sou uma das coordenadoras da Sala Redenção. Eu sou uma mulher branca, visto uma blusa verde, com um colar verde também. O meu cabelo está preso e eu estou do lado do meu colega de coordenação, o Edgar, que vai se apresentar agora. Então, olá, tudo bem? Eu sou Edgar, eu sou branco, uso óculos, tenho cabelo e barba grisalhos, estou usando uma camisa preta. Atrás da gente tem um armário estilo colonial, com vidros jateados e ao lado uma parede branca. A Sala Redenção é uma sala de cinema de acesso gratuito que existe desde 1987 e ela faz parte do Departamento de Difusão Cultural da URGS, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância dessa sala dentro da universidade e se vocês poderiam falar de alguns projetos que vocês fizeram recentemente. Posso tomar a frente Isso, aqui, Ed? Então, tá. Na verdade, assim, a Sala Redenção, ela é parte, então, dos equipamentos culturais, né? Ela é um dos equipamentos culturais da universidade, nessa perspectiva de que a universidade, ela tem essa função social de difundir, né, a cultura, de democratizar o acesso à cultura também, né? Uma das funções, e ela faz parte também da Pró-Reitoria de Extensão, que faz parte desse tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente tem a parte do ensino, que são as disciplinas, os cursos, as aulas. A pesquisa, que é todo esse processo de inovação, né, do pensamento, das tecnologias, e a extensão, que faz esse contato da universidade também com as comunidades, e nesse âmbito mais diversificado da cultura, né, no nosso caso, do Departamento de Difusão Cultural. A Sala Redenção, então, ela opera desde 1987, como o Luiz comentou, sempre com entrada gratuita. A gente tem sessões agora, né, nesses últimos anos, sempre 2 sessões de segunda a sexta-feira, a primeira às 16h, a segunda às 19h, sempre entrada franca, atendimento por ordem de chegada, então não precisa fazer inscrição, não precisa retirar ingresso, nada disso, é só chegar e a sala vai estar aberta, pronta para receber todo mundo. Podem ser pessoas da universidade e de fora da universidade também, né? A gente tem uma série de mostras que a gente organiza, geralmente tentando favorecer esse contato com a interculturalidade. Então, a gente tem vários parceiros que são instituições de difusão cultural dos seus países, né? A Aliança Francesa, Consulado do Japão, Instituto Cervantes, por exemplo, né? O Instituto Goethe também, Goethe Institute, né? Também são parceiros constantes da sala. A gente também tem parcerias com várias distribuidoras de cinema nacional, porque a gente entende que a sala, como um equipamento de cultura da universidade, também tem esse papel, né? Então, vários filmes brasileiros, hoje em dia, a gente tem uma produção muito grande no cinema nacional, mas às vezes esses filmes não encontram espaço para serem apresentados nos cinemas comerciais. Então, as salas públicas e a Sala Redenção, como uma delas, também tem esse papel de difusão do cinema nacional, né? E a gente também tem projetos voltados também para escolas, né? Projetos também de papel formativo, vinculados a projetos de extensão, vinculados a disciplinas também de alguns professores que criam mostras e atividades de extensão que ocupam a sala, sessões que a gente tem feito também em parceria para as escolas que trazem as crianças, e muitas vezes crianças que nunca tinham tido a oportunidade de ir numa sala de cinema têm o seu primeiro contato com o cinema no cinema da URGS, né? Então, assim, a gente está fazendo uma série de coisas. A gente tem parcerias com cineclubes, também entendendo que os cineclubes são, né, experiências fundamentais na difusão da cultura do cinema e do audiovisual, né, na sociedade. Então, a gente também
está fortalecendo muito essa rede de cineclubes aqui de Porto Alegre, da região metropolitana. São diversas coisas, assim. Não sei se ficou claro, assim, mas a gente faz muita coisa, assim, e a gente está sempre aberto a novas parcerias, novas propostas, né, de alunos, professores, pessoas da comunidade. É só conversar com a gente que a gente está super aberto. Então, complementando então o que a Ângela já dissipou, de uma forma bem completa, assim, daquilo que a gente se propõe, né? E então eu vou trazer um pouco um resgate histórico, como eu trabalho aqui na sala desde 2010. Então eu acompanhei todos esses períodos de turbulência também, pandemia, enchente, troca de governo, né, troca de gestão, mas a gente sempre teve apoio da nossa pró-reitoria, que as coisas sempre continuaram de uma forma bem tranquila. A gente tem um projeto que ele é como se fosse quase um projeto de Estado, ele está contemplado dentro da pró-reitoria de extensão, e ele está além de questões de gestão. Então, isso nos tranquiliza bastante, porque a gente tem uma certeza de uma continuidade. Então, voltando assim, desde 2010, houveram muitos momentos de grandes mostras, com bastante público. A gente tinha um público, uma média de 35 pessoas por sessão até antes da pandemia, e após houve uma redução significativa do público, porque a gente acredita que durante a pandemia as pessoas descobriram o streaming e muitos canais de vídeo sob demanda estão oferecendo serviço, e uma vez que a pessoa descobre isso, ela sente a facilidade de ter isso à mão, né? Às vezes um custo bastante acessível, mas a gente está tentando, de todas as formas, e aí veio uma volta por cima, assim, vamos dizer, no sentido de mudar um pouco e acrescentar coisas na nossa programação, porque até então a gente estava bastante voltado ao cinema clássico, e o cinema tinha mais o perfil de um cinema de entretenimento, mas sempre com uma programação com um perfil diferenciado das salas comerciais. Mas, então, depois da pandemia, como a gente sentiu que o público reduziu bastante, a gente se preocupou em acrescentar alguma coisa que desse um diferencial para a pessoa que pudesse ver um filme em casa, que é muito fácil, mas que o nosso cinema pudesse ter algo mais. Então, foi onde que a gente procurou assim, acrescentar, né, aos filmes muitas sessões com reflexão, com palestra, com debate, para trazer algo a mais que a pessoa não tem em casa. Então, isso, de uma certa forma, está dando certo, as pessoas enxergam isso, né, como algo a mais, e então a gente está lentamente recuperando o público, mas também é uma questão que leva tempo, é uma formação de público, pode dizer assim, né, que tu precisa que esse público enxergue a sala como um local não só de exibição, mas que seja uma sala de formação, que ela sempre teve esse papel ao longo dos 37 anos, mas que agora a gente está investindo muito mais nisso, para que ela se torne novamente
né, uma sala com bastante público, né? Concluindo assim, então, agregando, a gente está buscando recuperar o público que pose a nossa pandemia, né? A gente nunca mais teve os mesmos números, mas isso não é só na nossa sala, isso a gente percebe que em outras também. E aqui a gente está falando de salas alternativas, que são as salas da Capitólio e da Casa de Cultura, que tem o mesmo tipo de programação que nós, que também sentiram essa queda nos números, né? Então, por isso, o que acontece com a nossa sala é que nós temos bastante liberdade de criação, porque a gente não tem o compromisso de ter a cobrança do ingresso. Então, a gente pode escolher livremente os filmes, claro, sempre tendo os direitos autorais, que é algo que é fundamental. A gente não pode exibir nada que não tenha, que esteja contemplado, ou seja, por uma parceria com o Instituto Goethe, ou essa francesa, como a Ângela já falou amplamente antes. A gente está, aos poucos, ampliando o nosso leque de opções. Foi muito difícil a gente ter que ir atrás de direitos diretamente com diretores, mas isso, ao longo do tempo, foi se consolidando. Hoje a gente já tem um grande número de opções que nos faz ter um custo praticamente zero, sim, de investimento em direitos autorais. E isso é muito bom se for considerar que uma contratação de uma sessão estaria em torno de R$1.000, R$1.500, e a gente consegue, com esses trabalhos de contato e de busca, de conversa com os realizadores, a gente consegue muita coisa de graça, sem custo zero, e muitas vezes até trazendo o próprio diretor para fazer uma conversa depois do filme. E muitas vezes, não podendo trazer ele, a gente faz conversas online. Comentou alguns dos desafios, né? Então, falar sobre algo que também tem a ver com isso. No passado, o governo assinou um decreto que estipula uma cota de tela para filmes nacionais, para que houvesse um maior investimento, enfim, nos filmes brasileiros. Recentemente, a gente teve a Fernanda Torres ganhando o Globo de Ouro, né, com Ainda Estou Aqui. Então, eu queria saber como vocês enxergam essas ações, acontecimentos, e como isso impacta para o cinema nacional e também para o interesse do público em ir para os cinemas e para os cinemas alternativos. Assim, a cota de tela, ela já, em algum outro momento, ela já existia, né? Ela foi retomada, então, agora, recentemente. E isso é uma demanda para justamente se tentar garantir que o público tenha acesso, né, aos filmes produzidos aqui. Mas, como a gente tem um volume muito grande de filmes sendo produzidos, mesmo com a cota de tela, há filmes que não encontram espaço nos grandes cinemas de shopping, assim, em salas comerciais, né? Então, por exemplo, a gente tem o Ainda Estou Aqui, que é um caso de super sucesso, mas que conta com uma grande produtora, um elenco também fabuloso, né? Um diretor super aclamado.
Então, assim, ele é um filme que ele tem uma viabilidade de acesso às grandes telas, digamos assim, né? Essas telas de cinemas de rede, né? Mas o grande volume de filmes produzidos de diretores iniciantes, diretores menores, acaba não tendo o mesmo acesso. Então, assim, mesmo que a gente tenha a cota de tela para os grandes cinemas, a maior parte da visibilidade do cinema nacional é garantida pelos exibidores menores, que aí são as salas públicas, como é o caso, né, aqui da Sala Redenção e desses outros cinemas que o Edgar comentou também. E também salas menores de iniciativa privada, né? A gente tem em outras cidades também representantes de salas menores que conseguem criar um espaço na sua grade de programação para filmes que não são veiculados assim tão amplamente, né? E que não tem esses contratos com grandes distribuidoras que às vezes também envolve um custo, né, de direito de exibição que é muito alto e que muitas vezes para esses pequenos cinemas de interior, assim, né, acaba inviabilizando também a contratação desses filmes, né. Recentemente eu tive no Festival de Brasília e a gente estava justamente também discutindo essa questão da política pública para o audiovisual, né. O quanto nos últimos anos a gente teve, sim, um implemento, né, a Lei Paulo Gustavo, né, diversas leis de incentivo que garantiram a produção do cinema, né, garantiram editais com verba destinada para a realização de filmes, também verba destinada à distribuição, né, mas que, assim, em termos de volume orçamentário, o volume que foi destinado para equipamento de salas foi muito menor e para a formação de público também, assim. Então, isso também foi uma outra questão que estava se discutindo lá em Brasília, assim. Enquanto a gente pensar o audiovisual, a gente precisa considerar a cadeia toda, né? Não só de quem realiza, mas também de quem assiste, né? O espectador, ele também faz parte desse processo. Um filme que não é visto, ele é um filme que não existe, né? No campo do cinema, assim. Então, a gente precisa garantir que hajam espaços de veiculação desses filmes, né? E a Sala Redenção e os cinemas públicos têm tido um papel muito importante nessas salas menores, nesse sentido, né? Eu acho que, assim, esse prêmio da Fernanda Torres recebeu foi maravilhoso para o campo do audiovisual e para o campo do cinema, né? Porque, assim, ele traz uma espécie de uma respeitabilidade, né? Que, infelizmente, a gente ainda atrela a um aval ou a um reconhecimento internacional, né, de instituições internacionais. A gente ainda tem um pouco no nosso imaginário isso de que o nosso, assim, enquanto Brasil colônia, né, assim, o nosso valor, muitas vezes, ele ainda está atrelado a esse olhar de quem está lá fora e que diz, né, do nosso mérito, assim. E que a gente já sabe do nosso mérito, muitas vezes, né? A Fernanda, ela já é uma atriz muito bem conceituada aqui, o próprio diretor, né, o Walter Salles, mas que é muito bom a gente receber esse prêmio agora, com esse reconhecimento internacional, porque no nosso campo interno isso também fortalece a nossa autoestima, né? Também fortalece o nosso desejo, né, de fazer parte desse movimento, né, e de constituir uma identidade do cinema nacional e de entender que a gente tem esse valor, assim, né, na nossa cultura, né. Além das dificuldades e dos problemas que vocês citaram, o que mais que vocês enfrentam como desafios nos projetos? Então, como eu falei já anteriormente, assim, o nosso grande desafio é a questão dos direitos autorais, né, de exibição. Isso nos toma uma grande parte do tempo. A gente tem que fazer contatos com diretores, com distribuidoras, e isso muitas vezes leva um certo tempo de espera, porque para liberar filmes sem custo, ninguém está com muita pressa de fazer isso, né? Então a gente às vezes corre contra o tempo. Esse seria assim o nosso maior, digamos assim, o maior custo em termos de tempo investido. Outras dificuldades, a gente tem, não sei, não posso dizer que é dificuldade, mas a gente tem um compromisso
de fazer uma divulgação bastante eficiente, e a gente consegue, nas ferramentas que a gente tem disponível, também de uma forma gratuita. A gente não tem como fazer mídias que não sejam essas que estão ao alcance de todos, né? E que isso acaba frustrando um pouco, porque a gente pensa que a proposta que nós temos, ela deveria ter muito mais público aproveitando. Sim, deveria ter um alcance maior de público, né? Assim, de alcançar um público mais amplo, mais variado, né? Porque muitas vezes acontecem sessões com reflexão, com palestra, com debate, que são muito ricos para formação, enfim, para reflexão. E muitas vezes a gente tem público de 20 pessoas, um público bastante interessado. Aí volta aquela coisa assim, nem sempre quantidade é qualidade, mas a gente lamenta porque... A gente tem 200 lugares na sala. Isso, poderia... a gente gostaria, né, que tivesse mais alcance. Como fazer isso? Né? Quais as estratégias? Isso é um desafio constante para nós. Então, acho que esses dois eixos são talvez a nossa maior preocupação, talvez, nesse momento, né? Maior desgaste, né? Mas a gente também tem a questão da infraestrutura da sala, né? Que eu acho que é uma questão também super importante, assim, e que eu acho que é um desafio para toda a universidade, né? No sentido de que é isso, a manutenção da infraestrutura do prédio, funcionamento dos equipamentos, né? A gente é uma sala que, assim, a gente não tem orçamento próprio, né? A gente está vinculado ao Departamento de Difusão Cultural, dentro da Pró-Reitoria de Extensão, que está dentro da universidade. Então, assim, qualquer alteração orçamentária, por exemplo, que o governo faz em relação à verba destinada às universidades, isso tudo reconfigura, né, a redistribuição do orçamento também dentro da instituição. Então, assim, a gente também tem essa demanda, assim, né, que às vezes os equipamentos para exibição são muito caros, né, e a verba que a gente tem disponível para a difusão, e no caso, né, não só a difusão cultural, mas inclusive para o cinema especificamente, né, muitas vezes é isso, a gente também tem que fazer aí um jogo, tá, como é que a gente vai usar essa verba da universidade, né, o que a gente pode fazer de manutenção? A gente vai trocar uma porta que está com cupim, a gente vai comprar um equipamento novo de projeção, a gente vai arrumar a tela, a gente vai, né, sei lá, cadeira, poltrona, né, assim. Então, essa questão também da infraestrutura é um empecilho, assim, eu acho, assim, não um empecilho, mas, assim, no sentido de que a gente tem os entraves, né, que a administração pública tem para que se possa regulamentar e garantir o bom uso da verba pública, mas que para a gente, enquanto um setor, um local de atuação que não tem um orçamento próprio, né, que não sabe, a gente não sabe quanto que a gente vai ter de verba para gerir o mês, o ano, né, assim, agora a gente está começando 2025, a gente não sabe qual é a verba que a universidade vai destinar para a operação da sala de cinema. Então, a gente não sabe quanto que a gente pode contar para a reforma, a gente não sabe quanto que a gente teria disponível daqui a pouco para reservar, para eventualmente, se fosse necessário, daqui a pouco custear, né, a vinda de algum realizador, ou mesmo isso que o Edgar falou, né, a gente trabalha com liberação de direitos, mas daqui a pouco, será que a gente não teria como pagar o direito autoral para exibir uma grande obra dentro do cinema da universidade, né? Só que enquanto a gente não tem um orçamento próprio, enquanto a gente não faz parte, né, dessa composição, assim, ou não está sendo colocado, para a gente também fica muito difícil trabalhar, né, fica difícil o planejamento, né, da gestão da sala, assim, então isso também eu acho que é uma coisa, né, os equipamentos, né, renovação de equipamentos, de tempos em tempos a indústria cinematográfica se atualiza em termos de tecnologia, né, para combater pirataria, para garantir, né, o direito das grandes distribuidoras também, né, de execução, de só permitir a execução naqueles espaços que tem um contrato, né, tem um acordo com eles, então, assim, muitas vezes eles implementam novos equipamentos e aí a gente também precisaria ter, né, acesso a essa nova tecnologia e muitas vezes por questões orçamentárias a gente acaba ficando com uma tecnologia também defasada, né, então isso também são desafios, eu acho, que a gente enfrenta.
Complementando isso que a Ângela falou sobre o equipamento, a gente tem uma necessidade, mas nesse sentido a gente já tem assim, já tem um cenário favorável a gente adquirir um novo sistema de cinema, que seria o DCP, né? Que seria para o arquivo digital, que é o formato que atualmente se usa no grande cinema, né? O cinema comercial. E aí o cenário favorável que o Ed fala é um pouco porque a gente já tem a manifestação, né, da Pró-Reitoria de Extensão e da própria reitoria, de que é interesse deles nos auxiliar nesse processo de ir atrás, né, de conseguir um orçamento, uma verba para efetivamente implementar esse equipamento na sala, né? Mas é isso, assim, ainda é sonho, desejo, intenção, né? Bom é que tem a intenção conjunta, né, assim, para a gente conseguir. Mas aí agora, quanto tempo demora para a gente conseguir? Quais os recursos? Quais as formas? Isso a gente ainda está estudando. Então, a meta agora é essa, né? De a gente ir em busca desse equipamento, porque é um caminho sem volta. Logo adiante, os outros tipos de mídia não vão mais ser contemplados pelo cinema. Então, a gente tem essa questão de se adequar, assim como acontece em todos os sistemas, celular, computador, né? A gente está sempre em constante evolução e, claro, isso requer um investimento, que nesse caso ele é um pouco alto, mas necessário para se manter uma sala que tem uma história de 38 anos, tem o seu espaço dentro do cinema gaúcho e nacional, dá para dizer. Gente, agora, se encaminhando para a reta final, eu gostaria de saber se tem alguma coisa dos períodos anteriores que vocês gostariam de acrescentar mais, ou algum projeto que está vindo ou que está em exibição agora, que vocês gostariam de comentar. Falar o que a gente está planejando para o ano, talvez, né? A gente está aqui em janeiro, mas já está pensando até maio, né? A gente, na verdade, assim, agora em janeiro a gente quer já deixar o primeiro semestre já todo definido, pelo menos, né? E a gente tem várias mostras que a gente já está planejando de realizar, enfim. Algumas já estão mais ou menos definidas, assim, né? Porque março, por exemplo, tem um dia que se comemora, né, o dia da francofonia, então a gente tem um parceiro que é a Aliança Francesa, que é um parceiro super importante, que nos garante aquela questão dos direitos autorais, né, de uma gama extensa de filmes, assim. Então a gente tem em parceria com eles uma mostra específica sempre no mês de março para celebrar essa questão da francofonia, trazendo os diferentes cinemas dos diferentes países, né, que compõem esse grupo de países que falam em francês. A gente também está planejando para março uma mostra de cinema que discuta as questões de gênero, né, considerando ali o dia 8 de março, né, o Dia da Mulher. Que mais? Eu queria muito ressaltar, assim, que eu acho que uma coisa que talvez a gente não tenha colocado, e que um pouco, né, quando a gente fala assim, a gente perdeu muito público depois da pandemia, né, mas tem um diferencial da sala de cinema, e que eu acho que é uma coisa que agora a gente está se dando conta, alguns anos depois desse processo de pandemia, de retomada de vida, né, porque em algum momento eu acho que a gente começou, a gente achou que parte daquela vida online que a pandemia revelou, assim, ela era suficiente. E eu acho que agora, alguns anos depois, a gente já começou a entender que não, que essa vida online ela não é suficiente, né? A gente precisa de presencialidade, a gente precisa de momentos de encontro, a gente precisa de estar junto com as pessoas, e isso a sala de cinema ela oferece, né? Como um lugar muito rico, né, dessa experiência de encontro, porque a gente está ali não só se encontrando com as pessoas que estão com a gente, que foram com a gente para o cinema, mas com outras pessoas que a gente não conhece, que estão ali indo para ver o mesmo filme que a gente decidiu assistir. Ao mesmo tempo, aquele filme que a gente assiste também é um encontro com uma outra cultura, com uma outra história. Então, assim, a sala de cinema ela é um lugar muito rico e muito potente nessa dinâmica da presencialidade e da retomada dessa vida em sociedade, né? Que eu acho que a gente está
tentando reorganizar agora com essas dinâmicas de idas e vindas de reclusão e de expansão, né? A gente teve a enchente também agora que a gente passou nesse último ano, todas essas catástrofes climáticas, né? Acho que um pouco também essa sensação de finitude eminente que a gente tem vivido, assim, faz com que a gente queira também celebrar esses momentos de encontro e de vida, né? E eu acho que a sala de cinema, ela proporciona muito essa experiência. E o nosso trabalho é um pouco tornar isso mais acessível e trazer as pessoas para efetivamente participarem desse processo com a gente. Então, para concluir, né, eu vejo assim que a experiência ela é única, né, de ir ao cinema, que é um espaço onde tu tem uma imersão total, onde nada acontece, onde não toca celular, onde ninguém vai te interromper, e que tem toda uma ambiência que foi pensada para que isso aconteça dessa forma. Por melhor que seja o ambiente doméstico, tu não consegue reproduzir isso de uma forma plena fora do cinema. Então, acho que isso é também um desafio de fazer as pessoas perceberem e então haver um resgate desse público, e o público jovem, principalmente, que não teve muito essa experiência de ir à sala de cinema, porque hoje está tudo numa tela, mas o consumo da arte ela é de uma forma muito fragmentada. Eu acho que não chega a criar assim não se consegue assistir um filme todo inteiro no celular, é algo muito difícil, porque vão acontecer coisas que vão interromper, vão estar chegando mensagens, enfim. Então, esse é o desafio também de trazer esse público jovem para ter essa experiência do cinema. Muitas vezes a gente acredita que o jovem não está mais frequentando as salas como acontecia algumas décadas com as gerações anteriores. Né? Então tem que haver, esse é um desafio também, né, de a gente conquistar esse público, trazer ele para o nosso lado. Então, eu só posso dizer assim: venha ao cinema, tragam seus amigos. Isso aí. Ver um filme de comédia, por exemplo, em casa, a pessoa ri, claro, mas numa sessão de cinema, todo mundo rindo junto, é outra experiência. Ou um filme de terror, todo mundo tenso, é quase uma consciência coletiva, né? Exato. A experiência da sala de cinema é outro mundo, né? Realmente entrar naquele universo. A gente queria agradecer a vocês, obrigado, Ângelo, obrigado, Edgar. E então, desejar um bom 2025 para vocês, dizer, né, reforçar esse pedido, esse convite para que o pessoal frequente mais ou comece a frequentar. Então, a sala fica localizada, né, a entrada mais próxima pela rua Engenheiro Luiz Englert, 333. Os horários às 4 e às 19, né? São as sessões? Isso, às 4 às 19. É o prédio que fica atrás do Bar do Antônio, aqui no Campo Centro. Tem a lua, esqueci o nome do filme. Tem a lua desenhada, pintada, né, na parede. Tem a lua do Georges Méliès. Do filme do Georges Méliès, Viagem à Lua, né? Foi o primeiro filme de ficção da história, foi em 1902. É uma imagem emblemática que remete muito ao cinema. Não é por acaso. Então tá, obrigado, gente. Nós que agradecemos. E assim se encerra mais um Estação Cidadania. Obrigado por ter assistido e acompanhe os projetos do DEDS pelas redes sociais e pelo site.